Glória a Deus, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Não liguem para essa voz afônica de locutor, mas o missionário Darkson, que hoje está aqui comandando esse podcast da Semadec, o nosso encontro semanal de missões, está quase sem voz, porque há uma semana, né? Nós já estamos aqui na linda cidade de Salitre. Salitre recebe a 12ª edição do SIM, o curso de imersão missionária da Semadec. E ao meu lado, os nossos primeiros convidados aqui, está o pastor Antônio José e sua querida esposa. Eles que estão ao lado do nosso pastor Linardo, o anfitrião dessa cidade. Mas eles não estão aqui como pastores não, viu? Eles estão aqui como alunos do SIM. Estiveram todos os dias sentados, anotando, aprendendo, muitas vezes chorando ali. E eu quero ouvir, meu querido pastor, é uma conversa. Eu queria saber o que foi que trouxe o pastor da igreja de Salitre a estar sentado como um aluno também. E o que é que ele tem para nos dizer desses dias? Eu quero saudar todos os amados irmãos que estiverem nos ouvindo nessa ocasião. Eu quero falar aqui a respeito desse curso que nós estamos realizando, né? E um desejo que eu senti, por causa que eu, pela misericórdia de Deus, sou pastor, né? Auxiliar aqui do pastor Linardo, mas eu nunca passei por um conhecimento durante todo esse tempo de fé que eu tenho, desde o ano de 90 que eu aceitei a Jesus, né? E nunca passei por uma experiência de um aprendizado tão maravilhoso igual esse que nós estamos passando essa semana. E eu quero dizer da minha parte que estou muito feliz, muito contente, graças a Deus por isso, né? Que é muito importante, eu creio que vai ser muito importante. A gente tem recebido muita experiência, um ensinamento maravilhoso da parte de Deus, um renovo espiritual, né? E eu estou muito feliz. E quando surgiu o assunto que ia acontecer o curso, né? Minha esposa foi a primeira interessada. E no dia 8 de dezembro ela sentiu uma chamada, uma vontade, um desejo de... E a gente procurou o pastor e eu falei com ele a respeito e ele, se a gente podia fazer parte, né? Porque era mais, eu sabia que era mais para jovem e adolescente. Aí a gente procurei se a gente podia fazer parte. Aí ele disse, eu vou saber. Não posso dizer agora, não, mas depois eu digo. Então eu cheguei e falei para ela, ficou assim, achando que é porque não, né? Mas não ia dar certo, já começou a ficar meio triste. E nós vamos orar que se for para de Deus vai dar certo. E graças a Deus que depois ele nos trouxe a notícia, falou lá com a direção, e eles falaram que nós podíamos fazer a inscrição, que ia dar tudo certo. E graças a Deus que a gente fez, e até aqui nos ajudou o Senhor, e eu creio que Ele vai continuar nos ajudando enquanto nós existirmos. E valeu a pena, pastor? Tá valendo a pena, valeu a pena, graças a Deus. E amanhã nós estamos concluindo aqui, né? Verdade. Que já vai ser o culto de envio. E eu estou crendo que nós vamos continuar. Glória a Deus. Essa obra maravilhosa, para a glória de Deus. Coisa boa. Então, agora eu quero ouvir aqui da nossa pastora. Quero agradecer já a oportunidade. Sim. Não precisa sair, fica aqui. Vamos já. Eu volto já para a gente ir com o senhor. Deixa eu ouvir agora aqui da pastora Dulce Cleide. Pode puxar aqui o microfone aqui. Pastor, o que a senhora nos diz desses dias? Que dias foram esses para a senhora? A senhora aconselha outras pessoas a participarem? Como foi para a senhora o SIM? Como tem sido, né? Saúde a todos com a paz do Senhor. Quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, porque senti um grande desejo, né? Grande desejo de participar desse trabalho, apesar que o assunto era só jovem e adolescente, mas eu senti assim um desejo, um impulso, né? De participar desse trabalho. E é como meu esposo falou, a gente se informou do pastor. E
não muito detalhe. A resposta que o Senhor nos deu, a resposta, né? O Senhor preparou, a gente já estava até pensando em desistir. Não, vamos deixar para outra oportunidade. Está sendo mais para jovem. Mas aí eu fui uma quarta-feira no circo de oração e eu estava orando lá. Quando terminei de orar que saí, tinha uma mensagem, né, da esposa do pastor. Quando eu abri a mensagem, era ele dizendo: irmã Descleide, pode fazer a inscrição, que a gente conversou com os irmãos lá e eles disseram que dá tudo certo. A senhora e o pastor Antônio José. Cheguei em casa, falei para ele, e aí? Que a gente já tinha pensado em não fazer, né? Não, vamos deixar, é jovem e adolescente. Mas aí ele foi e disse assim: não, a porta abriu, nós vamos entrar. Eu digo: vamos sim, vamos entrar. Glória a sempre Deus. aquele desejo. E graças a Deus, Deus permitiu nós estarmos aqui. Quero agradecer a toda a direção e agradecer a Deus por Ele ter enviado todos vocês aqui para nos ajudar, né, nessa obra. Porque estando aqui está ajudando o pastor Linardo também, né? É verdade. Está ajudando nós. E foi uma oportunidade que Deus me deu. E para mim tem sido um resgate. Glória Eu senti como um resgate esse trabalho para mim. E eu me emociono porque eu sei que o que eu já senti, o que Deus já fez eu sentir aqui, não é só isso, vai ter mais. E no ano de 92, o Senhor me fez uma promessa. E eu até já fiz as contas, parece que ele tem 32 anos. E eu estou deixando concluir esse trabalho para mim contar. Eita, e eu creio que Deus vai fazer coisas grandes, maiores do que eu imagino, porque Deus é fiel. E eu aconselho a você, faça parte do sim, porque é uma bênção, um momento maravilhoso, um momento somente com Deus. Você sai daqui com a mente só coisa do céu mesmo. Foi um momento que Deus preparou para mim e o meu esposo. E eu agradeço a Deus por esta tão rica oportunidade que Ele nos deu. Apesar que quando cheguei aqui fiquei assim, um pouco constrangida, porque só eu da minha idade, assim, e só jovem, mas algo falava dentro do meu coração. É aqui que eu tenho algo para ti. Então, estamos aqui felizes e vamos em frente, em nome de Jesus. Eu sei que o que Deus tem preparado para nós, nós vamos receber. Continuar recebendo, né? Que coisa boa, glória a Deus. Pois, pastor, eu queria agora ouvir os seus agradecimentos e o que você tem a nos dizer também por essa sua participação. A história aqui. é essa, qual minha esposa tem contado, eu já tenho contado, né? Agora eu quero agradecer em primeiro lugar a Deus, né? Que é conhecedor de todas as coisas, conhece o desejo do nosso coração, conhece o nosso deitar, levantar, né? E aí conhece tudo e sabe cuidar, né? E então eu quero agradecer o nosso pastor Linardo, né? O pastor Linardo, e quero agradecer o pastor Val e todos vocês, toda a direção, viu? Porque os nossos monitores, excelentes monitores, que cuidaram muito bem da gente, incentivaram muito bem, passaram umas mensagens com sinceridade. Eu confesso que estou encantado, apesar de já sou pastor pela misericórdia, como eu já falei, né? E foi de Deus também, porque tudo aconteceu pela vontade de Deus. Que eu acho que, eu sempre digo, eu acho que eu não tenho capacidade não, é Deus que faz isso. Mas se Ele faz é porque tem alguma coisa para se cumprir, tem algum negócio comigo, né? Então nós estamos aqui à disposição do Senhor e eu só tenho que agradecer a todos. Deus abençoe a todos. Amém, meus queridos. Não termina aqui. Vamos conversar agora com outras pessoas que também estão aqui no Sim Semadex Salitre. Muito bem, nós estamos agora aqui ao lado da Maria Luísa. É isso aí? É isso aí. Muito bem. A Maria Luísa, ela é aluna desta edição, mas também já foi aluna de outra edição. Ela é da cidade de Juazeiro do Norte. Isso. E eu queria ouvir de você, Maria Luísa, ou podemos chamar de Maria, de Luísa ou de Maria Luísa, como é que é? Fica à vontade. Amém. Vou chamar ela de Luísa, o nome da minha mãezinha querida. Luísa, me diga uma coisa, o que é que tem sido o sim para você, o que é que tem sido esta edição para a sua vida? Eu quero agradecer por estar aqui, né? É uma honra. E esse sim especificamente, como a maioria dos testemunhos dos alunos que participam, sempre é a mesma palavra, mesma frase, melhor dizendo, é um divisor de águas, né? A gente se encontra aqui,
a gente conhece a Deus, fica mais fácil de conhecer a Deus diante de toda a consagração, toda a comunhão com os irmãos, todos reunidos no mesmo propósito. Então fica bem mais fácil de conhecer a identidade de Deus. E aí a gente consegue conhecer a nossa identidade. Quando nós conhecemos ao Senhor, Ele apresenta quem nós somos diante dEle, né? E isso é muito satisfatório, porque isso traz uma leveza, traz paz e traz clareza do nosso chamado. E o sim, para mim, foi isso. Muito bem. E sendo bem direto, né? O que é que o sim trouxe desta edição específica como chamado para a voz estafônica? Eu estava falando aqui com os entrevistados anterior. Nós demos lugar aqui, choramos muito, sim, clamamos muito, e durante as aulas também usei muito a garganta. Então estamos aqui gastos mais felizes. Sim. Mas o que esta edição trouxe para você, especificamente para o seu chamado, sim, que foi que trouxe claro para a sua vida? Para falar dessa edição, eu preciso falar um pouquinho da primeira, porque antes da primeira edição eu já trabalhava um pouco na missão na minha igreja local, mas era muito superficial, porque a gente não consegue entender até ver mais de perto, né? E aí quando eu vim para o sim, o primeiro sim que eu participei, que foi lá em Piquet, né? E em 2022, e eu consegui perceber o que era a missão de uma maneira mais ampla, né? Eu consegui palpar a missão e eu voltei para minha cidade sabendo o que era. Só que eu estava deslocada, porque antes eu fazia tudo, aprendi o que era a missão e agora eu não sabia o que fazer mais, né? E aí, por todo o ano de 2022, eu não fazia nada, eu não estava entendendo nada. E foi nesse sim que eu vim com esse intuito, eu orei: Senhor, aonde quer que o Senhor quer me colocar? Porque a missão, a gente pode fazer muitas coisas para agregar na missão, e graças a Deus, né? E aí eu falei: onde é que o Senhor quer me inserir? Né? E Ele me deu essa resposta aqui, graças a Deus. Ele me direcionou para um local específico, uma função específica que eu tenho que exercer, e isso é de extrema gratidão, porque eu sei que eu vou voltar para a minha cidade agora sabendo que eu devo fazer especificamente para agregar na missão e honrar o nome dEle. E para concluir, qual é a palavra que fica? A palavra que fica é: vem pro sim, né? Participar dessa experiência também, a gente sempre gosta, eu pelo menos, sempre quando eu vou pra minha cidade, eu falo: vamos pro sim, porque é uma experiência assim, sem igual. Eu nunca vi isso em outro lugar, e com certeza eu virei outras vezes e me esforçarei como sempre, porque nunca é fácil, né? Mas vale a pena. Quando a gente chega aqui, a gente vê que vale a pena. Então, não a palavra, mas a frase que eu deixo é: vem pro sim, participe das próximas edições, porque você não vai se arrepender, eu tenho certeza. Glória a Deus, Deus abençoe. Amém. Acabou? Cerrou? Show de bola, Valeu, Darcy. Aqui estamos nesse ambiente diferente, quero explicar para vocês, tá bom? A voz também bem diferente, porque nós estamos na 12ª edição do Sim Semadec, aqui em Salitre, no Ceará. E já estamos no final da primeira parte do Sim, que se divide em uma parte teórica e uma parte prática. E estou ao lado aqui dos nossos diretores, o Kevin, o Lucas, e nós vamos conversar um pouco sobre o que está sendo esse momento do teórico, né? O que é esse momento, o que é o sim, o que é que eles vivem aqui no sim. Eu queria iniciar aí dando os bem-vindos ao Kevin, para que ele também deixe aqui os bem-vindos para nós, e já pode falar um pouco aí do que é o sim, dos preparativos, da chegada, enfim, dessa edição. Kevin, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast. Eu quero lhe ouvir aqui. Obrigado, meu amigo. Muito obrigado pelo carinho. Quero agradecer também a todos que estão aí acompanhando essa programação, esse podcast que vale muito para todos do Ceará, a todos que acompanham. Sim, nós estamos aqui encerrando já caminho do encerramento da primeira parte, como você disse, que é o período teórico. São 2 semanas em que o curso consiste. Primeira semana é uma semana voltada para o treinamento, para a capacitação, onde os alunos que vêm de outras cidades, vêm de outros estados também, né? E eles ficam alojados, geralmente em um colégio, sempre em um colégio. E durante toda essa semana, no qual já estamos encerrando, eles passam por treinamentos o dia inteiro. Manhã, tarde e de noite. Também o trabalho de devocionais, intercessões,
submissão, liderança, tratamento de caráter, para que na segunda semana eles sejam enviados para os campos pastorais, campos missionários, no qual eles vão estar colocando em prática tudo que eles aprenderam, tudo que eles adquiriram e conseguiram alcançar aqui durante esses dias, através de nossos obreiros, professores, ministrantes. Então, tem sido uma bênção, graças a Deus, e as expectativas estão sendo muito mais do que superadas. Glória a Deus, muito bem. E continuando ainda nesse tema, queremos ouvir aqui o outro diretor, né, o Lucas, para ele nos explicar como é que funciona na prática, para aquela pessoa que está nos assistindo aqui pelas redes sociais da Semadec, o que é o SIM, quem pode participar do SIM, como participar do SIM. Bem-vindo, Lucas. Fale conosco. A paz do Senhor, meus irmãos. É uma alegria estar aqui com você, dividindo esse podcast. Para participar é muito simples. Você vai acessar aí as redes sociais do sim.semadec e a gente sempre vai estar divulgando, né? Quando nós decidirmos a próxima edição, sempre vai acontecer no período das férias escolares, janeiro e julho. A duração é de cerca de 15 dias. Por exemplo, nós começamos dia 14, vamos até o dia 30. Mas pode ser começar mais cedo, dia 8, mas sempre esse período de 15 dias. E aí você vai fazer a sua inscrição com a aprovação do seu pastor, porque nós aqui gostamos de trabalhar através das lideranças, né? Desde o início nós gostamos de trabalhar com igrejas, missões e liderança. Então, sempre tudo aprovado pela liderança da sua igreja, pelo seu pastor. Ele vai lhe abençoar e você vai chegar aqui, vai ser trabalhado, como o Kevin já falou, vai ser ministrado. Vai ter um monitor aqui lhe acompanhando todo o tempo durante o período teórico. Vai ter líder, vai ter co-líder com você no prático. E eu creio que vai ser uma bênção, um despertar para você nessa chama missionária. É apenas o início e quem vem pode confirmar, porque é realmente um divisor de águas. É verdade. Quem vem uma vez não consegue parar por aí. Realmente emerge nesse mundo missionário e não consegue mais sair. Agora, deixa eu pegar aqui um pouco da própria experiência de vocês. Nós estamos falando aqui com duas pessoas em si, que não só como diretores, como parte da equipe, mas como pessoas que viveram muitos sims. Essa é a 12ª, e que experiência pessoal com o Senhor. Eu queria ouvir de cada um, essa é a pergunta para os dois, começando aqui, pode ser com o Lucas, depois com o Kevin. O que esse momento desse teórico, que é o momento de encher, traz para vocês, a cada sim? A verdade é que eu estive participando dos 12 sim, né? Desde a primeira edição do sim, estive presente. E como eu sempre gosto de reforçar para os nossos alunos, para os nossos obreiros que estão aqui, a verdade é que não existe um sim igual ao outro. Então Deus ele sempre age de formas específicas naquilo que nós estamos necessitando, naquilo que Ele mesmo quer preencher na nossa vida, aquilo que Ele quer acrescentar na nossa vida. Então é sempre um momento de muito renovo espiritual, é sempre um momento em que aquela chama ela arde mais forte. Então são momentos incríveis, são momentos únicos que nós vivemos e realmente não existe um momento que é igual ao outro. Mas todos os momentos eles são inesquecíveis, são momentos de muito renovo espiritual para que nós possamos encarar o prático, que é uma guerra realmente. Nós vamos guerrear para tirar as almas do inferno. É isso aí, Kevin. Pois bem, como o Lucas falou, durante esse período teórico, nós temos acesso a muitas histórias, né? O Lucas falou aí sobre as edições, não tive o privilégio de estar desde a primeira, mas a segunda edição aconteceu na minha cidade, foi Juazeiro do Norte, e desde então, a partir da segunda edição, eu já estive junto com o SIM. Né? Então, hoje, passando por tantas edições, eu como passei por aluno, né? Fui um aluno na edição do Juazeiro do Norte, e nós temos acesso a histórias, nós temos acesso a pessoas, a realidades extremamente diferentes, renúncias que alguns alunos fizeram, as formas que eles conseguiram para organizar uma logística, o pagamento da inscrição, as passagens, a forma que a igreja ajudou, a forma que a família conseguiu dar esse esforço, essa ajuda. Então, durante esse período teórico, é um período muito de tratamento de caráter.
O aluno chega com expectativa que geralmente, ou quase, ou sempre é superada, porque ele vai chegar aqui de uma forma, ele vai ser modelado nessa realidade missionária, ele vai ser imergido em missões o dia inteiro. E depois dessa experiência, nunca mais Verdade. o aluno vai conseguir esquecer dos testemunhos missionários, das aulas que eles tiveram. Enfim, é um local totalmente voltado para uma experiência missionária, uma imersão missionária na vida daqueles que dão a chance de estar aqui. E agora falando sobre os pletores, a programação, porque vocês dois também, além de diretores, são os líderes da programação. Quem está em casa, que já participou, fica o saudosismo, a vontade de voltar novamente e as boas lembranças, né? Mas aquela pessoa que só ouviu falar, que vê as fotos, por exemplo, vamos passar agora algumas imagens de alguns momentos aqui, inclusive eu que estou aqui no SIM, também estou como obreiro, né, servindo, como líder da mídia, colaborando com a mídia, mas essa minha voz afônica é porque eu também dei uma aula e a voz foi embora. E nos corredores nós vemos esses testemunhos. As pessoas dizem, meu Deus, eu vim aqui com uma visão ou com uma ideia ou para isso e eu estou voltando diferente, eu estou voltando. Como é que é ouvir e ver que vidas vieram de uma forma, mas elas vão voltar totalmente do jeito que Jesus quis para elas. E isso passou pela programação, porque vocês identificam, queremos esse momento, não vamos fazer esse momento. Como é que é parar, planejar e ver a execução desses momentos durante o momento teórico aqui no SIM? A realidade é que nós nos baseamos em uma experiência que já existe, né, uma experiência do próprio SIM, mas o que de fato vai alterar, vai modificar a rota, vai trazer uma conscientização, um avivamento sobre as pessoas, os jovens que se dispõem a estar aqui, é ouvir a voz de Deus, é ouvir a direção de Deus, é estar disposto a mudar a rota, mudar a programação. Às vezes nós preparamos a programação, mas naquele momento ali foge horário, foge algo, porque Deus direcionou a fazer algo ali diferente, e Deus está querendo tratar com alguém ali, alguma coisa, alguma forma, e Deus é específico, então ele geralmente, em quase todas as edições, muda alguma coisa em cima da hora. Está programado, está organizado, mas Deus muda sempre alguma coisa para mostrar que a programação não está sob os nossos controles, mas sob o controle dele. Lucas, e aí a sua opinião, a sua palavra sobre isso? Como o Kevin disse, né, nós preparamos sempre temas para os devocionais que nós temos toda manhã, nós preparamos temas para nossas intercessões noturnas, mas a verdade é que o controle ele está na mão de Deus. Então nós escalamos os nossos obreiros para estar ministrando nesses momentos. Nós estamos em oração já, o SIM está em oração já há um bom tempo. Então nós cremos no direcionar de Deus. Nós fazemos a programação direcionados por Deus, sim. Mas naquele momento Deus ele vai apontar caminhos e questões mais específicas para cada um. E nós vemos até mesmo nas ministrações. O palestrante está falando, às vezes tem aquele aluno que não está sendo tão tocado por aquele tema, mas ao lado dele tem um que está em lágrimas, em prantos, chorando, porque Deus ele fala com cada um, e aqui existem muitos momentos para Deus alcançar cada um, mas a verdade é que quando passam todos esses dias, é difícil você encontrar alguém que não sentiu nada. E falando sobre a questão das experiências que a gente vê, é interessante porque existe aquela pessoa que veio meio que porque os pais obrigaram. Sim. Nunca lavou um prato, nunca lavou uma panela, nunca lavou uma roupa. Aí chega aqui e tem toda essa experiência. Por outro lado, já teve um que tudo que ele tinha era um cavalo, aí vendeu o cavalo para vir por cima. Então, sempre dessas pessoas tão heterogêneas, tão diferentes, que estão juntas aqui nesse mesmo lugar que a gente vê o agir de Deus. É verdade. E aí eu não podia deixar passar para a gente já caminhar aqui para concluir e fazer aquela pergunta
jargão já bem conhecida, que quando a gente pergunta aos alunos, ele vem. Mas queria ouvir de vocês o que é que o Sim é na vida de vocês, ou o que o Sim fez para a vida de vocês. O que é o Sim na visão de vocês, Lucas e Kevin, diretores do Sim Semadec? Nós somos, por definição, né? O Sim é o curso de imersão missionária. E como a definição diz, é realmente uma imersão. Mas nós pensamos que essa imersão ela vai durar apenas esses dias. Mas a verdade é que não é. Quando você participa a primeira vez, eu falo por mim. Eu participei de uma escola de missão como essa, na época não existia o Sim. E no ano de 2015, tinha 15 anos na época. E de lá pra cá eu não consegui deixar esse momento. Então é uma chama que ela se acende. O Sim ela é uma chama que vai se acender no seu coração. E você simplesmente não vai mais conseguir parar. Você não vai mais conseguir deitar à noite sem lembrar desses momentos. Até mesmo nas intercessões a gente tem feito as lives e Verdade. As pessoas que já participaram e hoje não estão mais dizendo como esses momentos realmente foram tão importantes na vida dela. Pedidos de oração. Pedidos de oração. Então, o Sim é um momento de você estar imergido, mas é uma imersão que ela não vai parar por aqui. Aqui é só o começo. Então, o Sim é só o começo da sua imersão no mundo missionário. Na verdade, na realidade, para mim, o Sim para mim ele mudou a minha história, né? Ele mudou a minha vida. Eu sirvo ao Sim como uma forma de gratidão. Eu estou em serviço ao Sim, servindo aos obreiros, à igreja, aos alunos, como uma forma de gratidão. Porque em 2016, quando eu estive participando da primeira edição, eu não via missões com uma visão muito boa. Pelo contrário, eu achava que era gastar dinheiro desnecessário. Certo, ótimo ouvir esse testemunho. Eu achava que enviar missionários para fora do país era gastar dinheiro desnecessário. Desculpa, viu? Tô tossindo, que a voz tá doendo. E enviar missionários para fora do país era desnecessário e usar do dinheiro da igreja para isso era mais desnecessário ainda. E chegando no Sim, Deus se revelou como um Deus missionário. Deus se revelou como um Deus que prioriza missões. E aquela visão, ela foi arrancada. Mudou totalmente a minha visão, a minha compreensão sobre missões, a minha compreensão de igreja, a minha compreensão ministerial. Que tudo tem que estar envolvido, tudo tem que estar em prioridade a missão. E dali Deus tratou meu caráter, Deus tratou meu coração, Deus tratou o propósito no qual eu servi a minha igreja, Deus tratou a minha família através da visão que Ele implantou no meu coração, na minha vida. Deus me enviou para outras nações, sendo sustentado pela minha igreja. A minha igreja usou de dinheiro para me enviar para fora, sendo que antes eu não concordava com isso. Sim. E hoje eu vivo essa realidade. Eu vivi essa realidade de ser enviado para a África, para Cuba, através da minha igreja. Sim. Como serviço à minha igreja e servindo ao reino de Deus em missões. Então, o Sim, ele transformou a minha história. Hoje, eu vivo uma vida totalmente diferente do que eu viveria se eu não tivesse feito a minha inscrição e não tivesse ido para o Sim. Então, hoje eu vivo uma vida que o Sim, a experiência do Sim, Deus usou o Sim para proporcionar a realidade que eu vivo hoje. Amém. Para concluir, eu queria ouvir qual é a mensagem que vocês deixam para os nossos ouvintes. Eu conseguirei concluir essas frases. Qual é a mensagem que vocês deixam aqui para os nossos telespectadores que todos os sábados e sempre, né, estão ligados no podcast da Semadec? Queria que vocês deixassem uma mensagem para aquela pessoa que nos ouve. Amém. E nos assiste. Sobre o Sim, né? Sobre o Sim, sobre o chamado, sobre missões. Amém. Traga uma mensagem agora de tudo isso aqui, né, que nós conversamos. Amém. Meus irmãos, eu acredito que Deus nunca vai fazer por você. Existe um momento que você tem que ter a atitude e ter a ação. Deus ele vai trabalhar diante da sua ação, a sua fé, a sua ousadia, a sua coragem de fazer algo e dar um passo.
Então, missões está totalmente voltada justamente a esse passo, a você compreender o chamado, compreender o propósito que Deus tem para a sua vida, compreender que Deus tem algo a escrever através de você. Então, a capacitação, a preparação para o chamado missionário é de extrema importância. A gente sabe que o primeiro passo é uma escola de missões de férias, onde você vai ter experiências, mas como o Lucas já disse, é uma experiência que ela não vai se limitar apenas aos 15 dias das férias que você retirou para estar servindo, estar no sim. Mas dê o primeiro passo. Se você tem um propósito, se você já entendeu e compreendeu o seu chamado, você não pode ficar parado aguardando o milagre acontecer. Haja, venha, sinta e ouça o que Deus tem a dizer para você e a direção que Ele quer lhe dar no propósito e no chamado que Ele já designou para você. Então, a palavra que eu tenho é essa. Haja, tenha atitude e saiba que Deus tem um propósito para você, mas que você precisa dar o primeiro passo. Que Ele vai planear todo o caminho e todo o trajeto que você vai estar traçando. Glória a Deus. Amém. Então, como o Kevin está dizendo, eu não acredito que você que está aí nos ouvindo ou nos assistindo esteja aí por coincidência, né? Eu acredito que seja aquela famosa Jesuscidência. Então, se você estava esperando um sinal para adentrar mais no mundo missionário, o sinal é esse. É você estar aqui ouvindo essas experiências, esses relatos. O que eu tenho a dizer para você é que se você é esse crente, que tudo que você conhece de missão é aquilo que você vê no congresso ou vê no culto, é o momento de você dar um passo mais adiante, é você entrar nas águas mais profundas. Então, é vindo para o sim, vindo para essa escola missionária, que você vai começar a adentrar no mundo missionário e viver essas experiências, como o Kevin disse. Era um jovem da igreja que participava das atividades da igreja e não imaginava tudo aquilo que poderia estar por vir. Mas ele teve que tomar o primeiro passo. Então a minha mensagem não poderia ser outra a não ser vem pro sim, porque junto nós somos mais fortes. Eita glória! Esse que é o nosso bordão, né? É o bordão. Então eu quero agradecer ao Lucas, quero agradecer ao Kevin, quero agradecer a você, quero agradecer a Deus, porque eu também ouvia falar, tinha um desejo, mas o sim me proporcionou além do que os meus olhos poderiam ver. Hoje eu sirvo a Deus ao lado de amigos que eu amo, que vocês são os 2 amigos que o Senhor me presenteou, são meus líderes, como os demais líderes que compõem a equipe, né? Tem uma equipe enorme, irmãos, de pessoas que foram alunos, se tornaram líderes, outros estão nos campos já dando frutos e mais frutos, e você pode ser uma dessas pessoas que Deus está chamando para fazer missões. E aqui a Semadec agradece cada um de vocês, Lucas e Kevin, agradece você e nos encontramos aqui no próximo programa, no nosso podcast, o nosso encontro semanal com o pastor Walter, o pastor Jaime e os demais membros da nossa querida Semadec. Deus abençoe, até a próxima. Amém, pastor.